Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui para trazer para os irmãos o estudo que é costumeiro todas as terças-feiras. Hoje nós estamos estudando 2 Coríntios capítulo 9. Então eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e estudar conosco a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler esse texto todo, logo depois nós vamos estar traçando alguns comentários. Diz a palavra de Deus assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo, vos acharem desapercebidos, não vos envergonharmos, nós, para não dizermos vós, desse firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta, como bênção e não como avareza. Digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os vossos frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por vós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, pois, pelo dom inefável. Amados irmãos, o capítulo 9 é a continuidade do capítulo 8. O assunto é o mesmo. Fala acerca das contribuições que os cristãos deveriam aprender a fazer. A igreja aos Coríntios havia sido incentivada com o exemplo dado pelos macedônios no capítulo 8, e agora o apóstolo Paulo, já no versículo 1 ao 5, ele vai dizer que ele também incentivava os macedônios com o exemplo dos coríntios. Quer dizer, uma igreja estimulava a outra para que pudessem todos contribuir. Nós devemos, irmãos, da mesma forma, nos estimularmos uns aos outros no amor, nas boas obras, como está lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24. Então, cada crente deve estimular o seu irmão na fé, nas boas obras, nas contribuições, nas ofertas, no trabalho. Então, amados, isso aí é uma grande palavra para nós, porque muitas vezes nós achamos que não estamos fazendo um trabalho, que estamos só assistindo culto, ou que estamos participando de uma forma humilde, quando na verdade todo o nosso trabalho na obra do Senhor, ele é um testemunho de fé para com os nossos irmãos. Depois do versículo 6 até o versículo 15, Paulo ele vai incentivar os coríntios a darem generosamente. Ele cita um princípio bem conhecido das Escrituras, que nós ceifamos o que semeamos. O que você planta é o que você vai colher. Essa é uma lei da vida. Se você planta bem, você vai colher bem. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta obras, trabalho, se você planta estudo, conhecimento, você vai colher aquilo que você plantou em uma quantidade maior. Da mesma forma também as contribuições. Isso é uma coisa que nós experimentamos em toda a nossa vida.
e vamos experimentar também com relação à obra de Deus. A oferta, ela é voluntária. A palavra de Deus deixa bem claro, mas ela é voluntária no sentido de que nós devemos dar segundo o nosso coração, segundo aquilo que Deus coloca propõe no nosso coração, mas a oferta, apesar de ser voluntária, ela deveria ter um limite mínimo. Ou seja, o limite é que ela não deveria ser abaixo do que um crente do Antigo Testamento, da lei, daria, ofertaria. Então o limite seria os 10%. É claro que a igreja que era assim incentivada a doar generosamente, doava muito mais do que isso. É uma obrigação do cristão contribuir. A palavra de Deus deixa bem claro, cada cristão tem uma responsabilidade com a obra de Deus. Todos nós, sejamos pastores, sejamos obreiros ou sejamos membros, né? Não importa se somos novos ou se somos velhos, nós temos uma obrigação para que a obra seja mantida. Então, o propósito da oferta na qual nós devemos participar com alegria, é a manutenção da obra de Deus. Então, nós devemos considerar isso um privilégio. Nós estarmos mantendo, nós estarmos participando do trabalho do Senhor. Quando você oferta, quando você dizima, você está participando do trabalho do Senhor. Então, o crente deve se sentir honrado, porque Deus ama o que dá com alegria. Nós sabemos que hoje surgem doutrinas de todo sentido, né? Doutrinas para tirar mais do membro, e outras igrejas até que dizem, não, o dízimo aqui é 5% na nossa igreja, venha para a nossa igreja que o dízimo é 5%. Então já não será mais o dízimo, porque dízimo é 10%. Há igrejas que pregam por aí que cada membro é igreja, então, portanto, você tem responsabilidade consigo mesmo diante de Deus. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos orienta, o próprio apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 em diante, de que o corpo é formado por muitos membros. A igreja ela é formada por membros e que, portanto, nós devemos estar juntos trabalhando em prol da obra de Deus. Claro que cada um de nós somos igreja, no sentido de que nós somos embaixadores do reino, nós somos representantes do reino de Deus, representantes do corpo de Cristo, mas não existe uma igreja de um membro só. A igreja é composta de vários membros e todos os membros são responsáveis pela manutenção da obra de Deus. Isso aí, meus amados, toda a história da igreja, desde Atos dos Apóstolos, mostra isso. O fato do apóstolo Paulo escrever as suas cartas às igrejas e orientar que fosse colocado presbítero em cada igreja, demonstra que havia um conjunto de membros ali que estavam ali fazendo a obra de Deus e eram responsáveis por estarem participando do trabalho do Senhor, sendo privilegiados por participarem da obra de Deus. Então, amados, em vez de nós segurarmos os nossos recursos, aquilo que Deus nos deu, qualquer bênção que Deus te deu, você deve aprender a administrar a bênção que Deus te deu com amor, com prazer, com alegria, utilizando sempre para servir os outros, para servir a igreja, porque quando você abençoa, você é abençoado. Deus te deu uma capacidade para abençoar, porque Ele vê em você um potencial para ser abençoado de uma forma maior. É como está proposto pelo Senhor Jesus Cristo na parábola dos talentos. Quem recebe talentos e trabalha os seus talentos e multiplica os seus talentos, recebe mais talentos, recebe mais bênçãos. Quem enterra os seus talentos e não faz a obra de Deus, se nega da obra de Deus, lhe é tirado até aquilo que lhe foi dado. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado com toda a doutrina da salvação que foi passada para nós, porque é uma responsabilidade que nós guardamos no nosso coração. Deus olha para nós. Deus vê o servo bom. Deus vê o servo que é fiel. E nós somos provados nisso a cada dia. Deus, Ele prova você, como Deus me prova. Deus prova todos nós, porque Deus está olhando. Deus, Ele olha e vê o servo, Ele conhece e sonda os nossos corações. Portanto, nós devemos aprender nesse texto. E quando nós contribuímos, nós vamos ser abençoados por Deus. Amados, a generosidade dos crentes daquela igreja aos Coríntios em contribuir com a igreja de Jerusalém, ela teve inúmeros benefícios. Além de ajudar a igreja em Jerusalém, eles estavam demonstrando gratidão a Deus, né? Eles estavam agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas.
Pare e pense agora. O que é que você tem para agradecer a Deus? Como é que você poderia agradecer? Muito mais do que dobrar o seu joelho e orar. Sim, é sua obrigação, mas ofertar, contribuir com a obra de Deus. Em segundo lugar, o fato deles contribuírem com a igreja de Jerusalém, a igreja aos Coríntios, contribuir com a igreja de Jerusalém, também ajudou aquela igreja, demonstrando comunhão com os outros, com outros santos. A igreja dos Coríntios estava nesse trabalho de contribuição, demonstrando comunhão, demonstrando amor, demonstrando que eles amavam a igreja no sentido geral. Por outro lado, os santos de Jerusalém, também, diz o apóstolo Paulo, estavam orando pelos coríntios, estavam abençoando os coríntios com intercessões, com oração. Então, meus amados, quem merece gratidão e a glória é o nosso Senhor, nosso Deus. Quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós contribuímos, saiba, você está contribuindo para o próprio Deus, porque Deus é o maior interessado nessa obra. E o que nós fazemos para a obra de Deus é para a glorificação do nome dele. Que Deus te abençoe, meu amado. Pai do Senhor.